Uma boa noite, a paz do Senhor a todos os crentes, todos os irmãos. Continuando, de manhã eu louvei aquele hino 515 e quero continuar a mensagem. Eu pedi para vocês meditarem na mensagem daquele hino, porque tem a ver com a mensagem da palavra de Deus que eu quero trazer nessa noite, tá certo? Que é uma mensagem para a igreja, que também serve para o mundo, E aproveitando esse período, que nós estamos reclusos, nós estamos nas nossas casas, sem poder se reunir por causa de uma quarentena, imposta pelas nossas autoridades, que segundo a Bíblia foram instituídas por Deus. Não há autoridade na terra que não seja da permissão de Deus, vamos dizer assim. Tá ok? Então, eu quero começar lendo em Joel capítulo 2 e o versículo 1, que diz assim: Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Começando por aqui, eu quero aproveitar, como eu disse, esse momento de quarentena e onde as pessoas estão vivendo, vamos dizer assim, perturbadas, atormentadas, amedrontadas, com essa história de um vírus que ele é capaz de matar a pessoa, de um vírus letal que é capaz de acabar com a saúde de uma pessoa, levando-a ao óbito. E nós temos que aproveitar esse momento e pregar, para as pessoas o que realmente está acontecendo. Que Jesus Cristo, ele mesmo falando, nos seus evangelhos, ele explicou para os apóstolos e eles escreveram, que para ficasse escrito para as outras pessoas que iam crer em Jesus e as pessoas do mundo também, eles pudessem ver lá na Bíblia que isso já estava profetizado há muito tempo pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é o momento da gente pregar o Evangelho, da gente se preocupar mais com a salvação das pessoas. Esse é o momento, embora a gente entenda que todo momento, mas esse é o momento propício para a gente pregar o Evangelho, pregar a salvação, pregar a volta de Jesus, porque este é um sinal claro da vinda de Jesus. São fomes, pestes, terremotos, guerras, rumores de guerras, filhos contra pai, pai contra os filhos, são sinais da vinda de Jesus. E isso não é nada mais, nada menos, do que um forte sinal de que Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja, da qual nós fazemos parte. Tá certo? Então, desde muito tempo já se fala na vinda do Senhor. O dia do Senhor. E que esse dia está perto. Se há milênios falava-se que esse dia está perto, imagine depois da obra da cruz, Depois que a obra foi consumada na cruz do Calvário.
Então quero começar por aqui. Ele manda tocar a buzina, falar, pregar, anunciar, abrir a boca, que é o que nós estamos precisando fazer para esse mundo, né, se converter, para aqueles que acreditarem se converterem. O nosso trabalho na terra é esse. Tocai a buzina, clame em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. E eu quero continuar trazendo mais um versículo que está escrito em Tiago, capítulo 4, ou 2 versículos de Tiago, capítulo 4, que diz assim: Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Jesus ele fala, né, que nós devemos reconhecer os nossos erros, que essa hora é hora de reconhecer os nossos erros. É hora de se entristecer por termos errado, por termos pecado. Por isso que eu digo que é uma palavra tanto para a igreja como para o mundo pecador. É hora de se converter. É hora de se voltar para Deus. Tiago está dizendo: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Somente depois de uma conversão, que é a palavra conversão, quer dizer voltar no sentido contrário. O mundo deve se converter, as pessoas do mundo, melhor dizendo, voltar, né? Porque eles estão cada vez mais distantes de Deus. E o crente, ele deve cada vez mais se chegar a Deus. Retirar tudo da sua vida que possa atrapalhar ele se chegar a Deus. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. A Bíblia diz que nós não podemos cochear entre dois pensamentos. Nós não podemos ter duas palavras, sim, sim, e depois não, não. Ou é sim, ou é não. A nossa palavra deve ser essa. Senti as vossas misérias e lamentai. Quer dizer, o que está acontecendo é o que ele diz aqui: converta-se o vosso riso em pranto. Que hoje em dia é o evangelho da alegria. É o evangelho do stand-up, né? Eu até coloquei nas redes sociais sobre esse assunto, stand-up gospel, né? Que não teve aqui próximo a nós, no CFO aqui do Castelão, por causa dessa quarentena. Quer dizer, Deus impediu um stand-up de acontecer, ou um acontecimento desse impediu, né, de o povo ir lá se divertir ouvindo um pregador, né, diferente, que é um pregador cheio de graça, que faz as pessoas rirem, né? Que as pessoas saem alegres e satisfeitas, mas que a sua mensagem ela não produz o efeito salvífico nas pessoas, somente o efeito do riso, somente o efeito da alegria. E Deus está dizendo: converta o vosso riso em pranto. Não é hora de buscar se sentir bem estando, né, fazendo algo que desagrada a Deus. E muitos estão procurando isso, se sentir bem fazendo algo que desagrada a Deus. Nós vamos encontrar muitas pessoas assim.
Então está na hora, né, de converter. É claro que Deus, ele não quer ver ninguém triste, mas ele quer que a pessoa sinta tristeza por haver pecado, por haver se distanciado. Ele quer que tanto o crente como o pecador, né, sinta, né, arrependimento, tristeza por haver desobedecido a ele, né? É isso que a palavra de Deus quer dizer. E continuando, em Malaquias capítulo 3, versículo 7, diz assim: Desde o dia de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Cada um é que vai ter que responder isso daí para Deus. Eu não posso dizer para cada um em que você vai haver de tornar, né? Porque cada um sabe da sua vida. Cada um sabe muito bem o que é que faz com a sua vida. E esse momento, né, de quarentena, tanto o crente como o descrente, o pecador, né, que a gente chama, que ainda não se converteu a Jesus Cristo, não reconheceu como seu Salvador, deve parar, né, e buscar aquilo que está desagradando a Deus na sua vida. Esse é o momento de reflexão, né? Como lá o texto em que o apóstolo Paulo ele fala sobre a Santa Ceia, né? 1 Coríntios 11, ali o famoso texto da Santa Ceia, o versículo 28, né? Ele diz: muito bem, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão. Nós só podemos participar da vida de Jesus se nós examinarmos a nossa vida, e não só examinar, retirar da nossa vida. É procurar examinar a nossa vida espiritual e retirar da nossa vida. Aí sim nós conseguimos participar da vida de Jesus. Ter comunhão com Deus. Então, esse momento ele deve ser de reflexão, deve ser de meditação, de busca naquilo que está desagradando a Deus. E para continuar, eu quero ler também em Joel 1, capítulo 13. Perdão, Joel capítulo 1, versículo 13. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Entrai e passai vestidos de panos de sacos. Durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa de vosso Deus. Esse é um momento também dos sacerdotes, dos pastores, dos líderes lamentar. Porque eu creio que essa é uma permissão de Deus para todos pararem, né, meditarem no que estão fazendo. Gemei, ministros do altar. Se humilhem, porque a oferta de manjares e a libação estão cortadas da casa do vosso Deus. É um momento, né, de os pastores, os sacerdotes, né, se humilhar diante de Deus e pedir a Deus que volte a ter o mantimento na casa dele. A gente não fala de mantimento
material, mas o mantimento espiritual. Que a presença do nosso Deus, que a presença do Espírito Santo, que é o mover de Deus, o poder de Deus no nosso meio. E o estado do rebanho depende muito dos pastores. O que os pastores passarem para o rebanho ou não passarem para o rebanho vai fazer toda a diferença, né? Trazendo vida ou deixando o rebanho do jeito que está, ou matando o rebanho, ou como muitos estão fazendo, comendo a gordura e a lã do rebanho. Somente. Sem se preocupar, né, em atrair, né, um bem-estar para aquele rebanho. Verdadeiramente. E continuando aqui, Ageu capítulo 1, versículo 4, diz assim: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Lembra quantas vezes eu falei nisso daqui? Quantas vezes eu preguei sobre isso daqui? Eu alertei o povo que não quer se congregar muitas vezes, despreza a casa de Deus muitas vezes, negligencia a casa de Deus. Eu creio que agora estão sentindo falta da casa de Deus. E que agora, né, nesse momento em que não estão podendo ir para a casa de Deus, estão sendo impedidos de ir para a casa de Deus, estão vendo o valor que tem se congregar, o valor que tem ter, né, uma congregação e se reunir com os irmãos para adorar a Deus, para glorificar a Deus e aprender no seu santo tempo. Então é tempo de valorizar a casa de Deus. Eu creio que Deus permitiu isso acontecer para muitos valorizarem a igreja, como a gente chama o templo, né? Para muitos valorizarem a reunião, para muitos valorizarem o ir à casa de Deus. O salmista Davi, ele disse: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque muitos perderam a alegria de se congregar. Pode ver que muitos e muitos estão desigrejados, porque perderam a alegria de se congregar. Perderam o objetivo de se congregar. Mas eu creio que Deus está dando a oportunidade da gente voltar a encontrar esse objetivo de se congregar e a ter essa alegria de se congregar. E para terminar, Efésios 6, versículo 10 e 11. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Nós devemos ser crente não é só na bonança, é na tempestade também. Nós devemos ser crente em todo momento da nossa vida. Amém? E para isso, nós devemos buscar toda a armadura de Deus. Aí eu deixo para vocês pesquisarem Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. A armadura de Deus. Nós já sabemos qual é, mas eu quero que você vá lá e volte, que eu já preguei muitas vezes sobre isso, sobre a armadura de Deus. Amém? Nós devemos ser fiéis também no dia mau. Muitos no dia mau murmuram, se desviam, abandonam, deixam ao seu Deus. Não pode ter uma lutazinha. E eu creio que isso que está acontecendo também é permissão de Deus para que ele saiba
quem é que está bem e quem é que não está bem com ele. Amém? Pois fiquem na paz do Senhor e logo mais eu creio que nós estaremos nos reunindo para se alegrar na casa do nosso Deus e para que mais pessoas venham ter essa oportunidade de se juntar à igreja e esperar conosco aquele grande dia, como nós falamos no começo, em Joel, o dia do Senhor está vindo. E esse dia para nós é o dia do arrebatamento da igreja, que está bem perto, bem mais perto do que quando aceitamos a nossa fé. Pois fica na paz do Senhor, fica firme, se fortaleça. Bíblia, oração, jejum, fé, meditação, santificação, purificação, vigilância. Amém? Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, porque Jesus ele está vindo para nos buscar e esse dia está mais perto do que nunca. A paz do Senhor e uma boa noite a todos.